Esse é o podcast Instante de Infraestrutura Análise em 10 minutos, uma iniciativa do Portugal Ribeiro e Jordão Advogados, produzido por inteligência artificial sob a curadoria de Maurício Portugal Ribeiro. Neste episódio, trataremos da distribuição de risco de força maior em contratos de concessão e PPP, com base em artigo de autoria do sócio Pedro Pamplona Cotiá. Vamos lá. Muitos contratos que a gente vê por aí, de concessão de PPPs, têm uma forma, digamos, peculiar de tratar a força maior, né? Aqueles eventos tipo imprevisíveis mesmo, um desastre natural, algo assim. A responsabilidade final pelo que o contrato diz muitas vezes depende se existe seguro para aquilo no mercado brasileiro na hora que acontece. Parece fazer sentido, né? Mas essa lógica pode criar um problema sério, né? O artigo do Pedro Cotia que a gente está analisando hoje, ele aponta justamente para isso. exato. A prática comum é mais ou menos assim. Se o evento for segurável no Brasil, sei lá, tem X seguradoras cobrindo a um preço razoável aí. O risco é da concessionária, a empresa privada. Certo. Se não for segurável nesses termos, aí o risco fica com o poder concedente, o governo, né? E aí que mora o perigo, digamos assim, porque olha, uma das grandes funções de alocar risco no contrato é dar um incentivo certo, né? Para prevenir, para mitigar, por exemplo, contratando seguro. Se o contrato fala, olha, talvez seja você, talvez seja eu, depende do mercado daqui a 10 anos, bom, esse incentivo se perde um pouco, sabe? Fica confuso, né? Fica confuso, né? Fica confuso, ninguém sabe direito de quem é a responsabilidade final, então, para que eu vou me mexer agora para prevenir ou contratar algo caro, se talvez nem seja meu o problema lá na frente? Prejudica a ação preventiva dos dois lados. Entendi. E essa confusão piora com a definição de preço razoável, né? O artigo menciona isso. É algo bem subjetivo. Muito subjetivo. E quase tudo, teoricamente, dá para segurar. A questão é o custo, que pode ser altíssimo. O texto até cita casos de discussão mesmo quando o seguro parecia inviável financeiramente. E tem uma interpretação que eu achei, assim, bem preocupante. A de que, se fosse segurável, a concessionária queria que bancar tudo, mesmo que passasse do limite da apólice. Imagina o tamanho do risco. Nossa, sim. É um risco enorme e, pior, mal definido contratualmente. E tem mais um ponto aí. Qual? O que acontece se surgem seguros novos, ou se algum se torna obrigatório no meio do contrato? Isso é um custo extra para a concessionária, um custo que não estava na conta lá na licitação quando ela fez a proposta dela. E os contratos em geral não previam reequilíbrio claro para isso. Gera uma instabilidade, né? Verdade. Muita instabilidade. Então, diante disso tudo, qual seria a saída? O artigo sugere algo, né? Sim, sugere uma abordagem para tentar dar mais clareza, mais previsibilidade. A ideia é melhorar a prática contratual mesmo. E como seria essa proposta? Pelo que eu li, começa com uma lista de seguros obrigatórios já na minuta do contrato, certo? Com valores e tudo. Exatamente. Isso já entra na licitação. Quem for dar o lance já sabe. Preciso contratar isso aqui, com essa cobertura, o custo já entra na proposta. Certo. E aí a concessionária contrata e o governo fiscaliza todo ano se está tudo certo com as apólices? Isso, fiscalização anual para garantir que está valendo. E o ponto-chave, me parece, é a divisão do risco que fica mais clara. A concessionária assume o risco coberto por esses seguros obrigatórios, mas só até o limite do valor que está na apólice. Esse é o pulo do gato. entendi. E o poder concedente, o governo? O poder concedente assume o resto. Ou seja, o risco de eventos que não estão na lista de seguros obrigatórios. E também assume o valor que ultrapassar a cobertura do seguro naqueles eventos que estavam cobertos. Faz sentido. E para não engessar o contrato por 30 anos, por exemplo? Boa pergunta. A proposta inclui prever a chance de revisar essa lista de seguros, periodicamente. Ah, interessante. Se surgir um seguro novo importante, ou se o custo de um existente mudar muito, pode-se discutir adicionar ou tirar da lista. Mas, claro, sempre com o devido reequilíbrio financeiro para o contrato. Ajusta o risco, mas de forma negociada e transparente. Se a gente olhar o quadro geral, o grande ganho disso é a estabilidade, a clareza. Fica definido quem é responsável pelo quê desde o começo. A concessionária sabe o seguro que tem que ter e gerenciar. O governo sabe o risco que ficou com ele e se prepara para isso. É mais previsível para todo mundo.
E na prática, o que isso muda para o cidadão, para o projeto em si? Olha, contratos mais claros assim tendem a gerar menos briga, menos litígio entre empresa e governo, menos tempo e dinheiro perdido em discussão. E mais foco na operação, na qualidade do serviço. Exatamente. E, no limite, uma infraestrutura talvez mais resiliente, mais confiável a longo prazo. Menos paradas inesperadas, talvez. Certo. E para a gente fechar, fica uma reflexão, né? O artigo lida muito bem com os riscos e seguros que a gente mais ou menos conhece ou consegue prever hoje. Mas e se surgirem riscos totalmente novos? De uma magnitude que a gente nem imagina? Pense em mudanças climáticas extremas, outras pandemias, tecnologias que mudam tudo, coisas para que o mercado de seguro hoje não tem nem preço nem modelo. É verdade. Como que os contratos poderiam lidar com isso? Como alocar responsabilidade por algo que hoje é quase impensável ou não segurável? Fica aí a pergunta. Uma ótima provocação para a gente pensar. Esse foi o podcast Instante de Infraestrutura, análise em 10 minutos, uma iniciativa do Portugal Ribeiro em Jordão Advogados, produzido por inteligência artificial, sobre a curadoria de Maurício Portugal Ribeiro. Até a próxima semana.